Bem, então, para fazer essa sequência, vamos trabalhar um pouco sobre as operações em notação científica e ainda comentar um pouquinho sobre os chamados prefixos, algumas conversões de unidades e a ordem de grandeza, para complementar. Bom, peguei essa primeira operação aqui, né, 1995 dividido por 1000. Então, no primeiro passo, eu vou ajustar os dois valores numéricos em notação científica. Aqui à direita, como percebemos, 1,995 vezes a terceira. Ajustado em notação científica, então 1995, dividido por 1000, no caso aqui o 10 a terceira. Faz-se então o ajuste na forma fracionária, onde a gente tem a condição de cortar esses dois elementos. Assim sendo, então, essa operação resulta 1,95 vezes 10 elevado à potência zero. Né? Então, aqui a gente tem uma simples operação em notação científica. Vamos fazer mais uma. Bem, temos mais uma aqui, 0,0003 vezes 1000. Então, aqui, 3 milésimos, né, vezes 1000. Então, no caso de um ajuste de notação científica, é o que fica claro pensar. Esse número ele pode ser ajustado em notação, então joga a vírgula 1, 2, 3 vezes para a direita, né, o que acarreta então uma base 10 de potência 3, só que como a gente jogou a vírgula para a direita, eu tenho então o sinal negativo aqui, né, para a potência, vezes o 1000, que por sua vez é 10 a terceira. E aí, dentro desse aspecto, o que nós temos? O 3 aqui isoladamente, o 10 a menos 3 em produto com 10 a terceira, mantém-se a base, somam-se os expoentes, menos 3 mais 3, 0. Então aqui nós adquirimos a operação em resposta pela notação científica. Realizando mais uma aqui, 0,7 vezes dividido, né, aliás, por 100. E aí eu ajusto a notação científica aqui, da seguinte forma, então. Só ajustar aqui. Nesse caso, né, então, o que foi feito? O 0,7, 7 décimos, então foi posto em notação científica, né? Jogo a vírgula uma vez para a direita, 7 vezes 10 a menos 1, por conta de uma vez só a transferência da vírgula, a gente tem essa potência negativa. O 100 aqui, 10 ao quadrado, né, que a gente já conhece bem, e o 7 é mantido, faz-se então a base mantida, né, numa divisão. Então, no caso de uma divisão, o que nós temos? Mantém-se a base, né, e subtraem-se os expoentes. Então, 1 negativo menos 2, isso dá menos 3. Né? E aí, então, lembrando que no caso de uma divisão, né, aqui, ó, né, do enunciado, nós temos esse diferencial aqui no resultado da potência, né? Num produto, nós teríamos menos 1 mais 2, né, o que daria 2, o que daria 1. Aqui a gente tem na divisão menos 1 menos o mais 2, ou seja, menos 3. Finaliza aqui a resposta em notação científica dessa operação. Vamos fazer mais um. Aqui a gente tem 975 milésimos, né, vezes 10. Então, organizando esse número aqui em notação científica, o que nós desejamos fazer? Primeiro, transformar esse valor numérico numa mantissa ao qual a notação científica obedece. Então, eu jogo a vírgula apenas uma vez aqui para a direita. Isso, então, 9,75, né, vezes 10, como foi jogada uma vez só para a direita, 10 a menos 1, vezes 10. Esse 10 aqui está na primeira potência, então menos 1 mais 1 dá 0. 9,75 vezes 10 a 0. Está aqui a notação científica também, em 4 operações básicas. Vamos colocar um pouco mais de intensidade no trabalho, vamos nessa. Bem, aumentando um pouco a complexidade, né? O que nós temos aqui? 0,7 vezes 10 a quarta, mais 14,5 vezes 10 a terceira, mais 0,65 vezes 10 a segunda.
Então, uma opção interessante nesse exercício aqui é verificar que eu tenho soma, né, de valores numéricos, na qual esta soma, né, na verdade duas somas, ela só ocorre caso eu tenha as bases 10, né, em potências iguais. Eu só consigo organizar a somatória desses valores se eu mantiver as bases 10 com as potências iguais. Não é o que ocorre aqui, ó. Então, eu preciso organizar nesse aspecto. Então, perceptível é o seguinte: se eu olho para esse 10 à quarta, para esse 10 à terceira, para esse 10 à segunda, eu fico com três opções de ajuste aqui na potência. Ou eu organizo tudo como 10 à quarta, ou tudo como 10 à terceira, ou tudo como 10 à segunda. É importante lembrar que o número que precisa ficar mais e melhor ajustado é aquele cuja mantissa esteja entre 1 e 10, né? Então aqui está bem além de 10, ó. Aqui está próximo de 1 e aqui está próximo de 1. Então eu observo que esse número aqui ele não é interessante, né? Porque ele está bem além de 10. Então a gente poderia iniciar o ajuste por aqui, ou seja, fazer com que essa potência 3 se torne 4 ou se torne 2. Se essa potência aqui tornar-se 4, implica que eu vou somar uma unidade aqui. E para somar uma unidade nessa região, eu preciso deslocar a vírgula aqui para a esquerda, né? Então ficaria 1,45 vezes 10 à quarta. Nesse aspecto, então, fica interessante, né? Porque 1,45 é um número que está dentro daquele intervalo 1 a 10 da notação científica. Esse aqui seria interessante trazer para cá, 6,510. Então, jogando para a direita, eu teria que subtrair, né? Então, não é interessante. E, de certa forma, o que está mais interessante para se trabalhar é o 10 à quarta aqui. Então, vamos fazer o ajuste inicialmente. Eu vou manter esse elemento aqui, vou ajustar esse e ajustar esse aqui também. Vamos lá. Bem, observamos aqui a manutenção desse valor numérico. Esse aqui, ele vai para 1,45, então, 10 à quarta. E esse 0,65, eu precisei jogar a vírgula duas vezes para a esquerda, a fim de somar duas unidades aqui na potência 2 e virar 10 à quarta. Então, esse número ele fica baixo, né? Porém, agora com a possibilidade de realizar a soma, né? O 10 à quarta aparece aqui, aqui e aqui. Nesse aspecto, então, eu coloco o 10 à quarta em evidência e realizo a soma desses elementos mantissa que estão aqui. Vamos lá. Bem, então posto 0,7 mais 1,45 mais 0,0065, então a soma aqui realizada, e o termo em evidência 10 à quarta aqui para fora do parênteses, né? Então uma espécie aí de lembrança da álgebra dentro da matemática. Então realizando a soma 0,7 com 1,45 com 0,065, chegamos ao valor 2,1565 vezes 10 à quarta. Lembrando que aqui a gente pode pensar numa espécie de arredondamento, né? Aqui esse número 1, por sua vez, ele tem ao lado dele o número 5, ao lado do 5 o número 6 e ao lado do 6 o número 5. Daqui para cá eu consigo ajustar um arredondamentozinho, né? Isso aqui vai para 6 e esse 6 pode jogar aproximadamente aqui o 2. Então eu poderia colocar uma resposta um pouco mais aproximada, né? 2,2 vezes 10 à quarta. Então é possível ajustar a aproximação nesse caso. Bem, observemos aqui esse segundo caso, temos uma subtração, dois elementos, né? Aqui 7,54 vezes 10 à oitava e aqui o 3,7 10 à sétima. Observamos então a diferença aqui entre as potências, é necessário que se faça esse ajuste, né? E pensando nas mantissas, né, ambas aqui obedecem aquilo que a gente chama de organização por notação científica. Agora, um ponto interessante é que esse elemento aqui fica coerente e esse também, porém as potências são diferentes. Então, nesse caso, podemos perceber que o maior número aqui ele pode prevalecer no sentido da subtração, né? E esse elemento aqui, ó, fica interessante que a gente possa fazer o ajuste para 10 à oitava, tendo em vista que ele é menor, né? Então, venho para esse caso, ajusto e depois realizo a subtração. Vamos lá.
Bem, aqui eu agilizei um pouco, né? Mas o que nós observamos? A modificação aqui da mantissa para 0,37, eu joguei a vírgula uma vez aqui para a esquerda, né? O que deu esse valor. E jogando uma vez para a esquerda, soma-se uma unidade na potência, 10/8 aqui, né? E fechamos a igualdade aqui das bases, realizei a subtração, olha lá, né? E 10/8 e fechou. Então aqui a gente tem a operação, né, entre notações científicas de uma forma um pouquinho mais avançada. Vamos fazer aqui um terceiro caso, onde a gente tem um pouco mais de trabalho para resolver. Vamos lá. Então aqui a gente observa a presença de um conjunto, né, de bases diferentes. Então fica interessante pensarmos que a organização dessa numeração toda é pertinente. Então vamos fazer aqui na parte de cima a organização das bases 10 e aqui na parte de baixo a organização das bases 10. Lembrar que tem uma fração aqui, 1/5, tá? Então só lembrando que se eu tiver um número elevado a uma fração, isso implica uma raiz, né? E dependente do denominador, essa raiz é classificada pelo seu índice, né? Então aqui a gente tem uma raiz quinta. Se fosse 1/2 aqui seria raiz quadrada, né? Se fosse 1/3 seria raiz cúbica. Então aqui por fim a gente vai realizar uma raiz quinta do resultado. Aí, claro, eu vou precisar de uma calculadora científica nesse aspecto, né? Para finalizar o cálculo. E a calculadora científica já foi sugerida aí desde o início com os nossos trabalhos. Vamos organizar aqui. Bom, como percebemos aqui, organizei os de base 10 aqui inicialmente, né, essa parte de cima, e todas as outras bases diferentes, né, eu coloquei aqui para o lado. Aqui fiz o mesmo, né, com as bases 10 também. O 3 aqui de base foi mantido aqui, o 45 e o 9, né, só para organizar. Aqui nesse trabalho a gente consegue então manter a base 10, somar os expoentes, aqui também, só que no caso a base 2. Aqui a base 10 também eu consigo manter e somar os expoentes. O 3 e o 9 aqui tem uma certa relação, já que isso aqui é 3 ao quadrado, e o 45 a gente ainda vai pensar em trabalhar. Então vamos organizar essa parte mais densa do exercício. Vamos lá. Então observemos aqui, mantive a base 10, somei os expoentes. Mantive a base 10, somei os expoentes. Mantive a base 2, somei os expoentes. Olha lá. Mantive a base 5, mantive o expoente. Aqui também eu não mexi, apenas nesse caso de baixo aqui. Aí eu percebo que é possível cortar esse elemento com esse elemento, né? E reajustar esse trabalho aqui embaixo. Vamos fazer. Avaliando um pouquinho mais, 2, melhor dizendo, a menos 2 aqui, 5 a menos 1 aqui, 3 a menos 1 aqui, e o 45 eu converti em 9 vezes 5, né? Ambos elevado a menos 1, aqui ó. E esse 9 a menos 1 mantive. Aí o interessante é que eu consigo colocar esses dois valores na potência menos 1 e trabalhar um pouquinho mais. Vamos lá. Fazendo a caminhada, mantive. Esse 5 a menos 1, eu pude perceber que ele foi embora com esse 5 a menos 1 de baixo, né? Esse 9 a menos 1 ficou, então eu cortei aqui e aqui. Então sobraram 2 a menos 2, 3 a menos 1 e o 9 a menos 1. Que por sua vez, esse 9 a menos 1, né? Se eu me recordar bem da potenciação, esse 9 aqui é 3 ao quadrado, né? O que gera então 3 elevado ao quadrado a menos 1, ou melhor, 3 elevado a menos 2. Vamos ajustar aqui então. Então vejamos, 9 a menos 1, aqui, ele é ajustado como 3 a menos 2, né? 3 ao quadrado a menos 1, 3 a menos 2. 3 ao quadrado a menos 1, 3 a menos 2 de novo. E aí eu consigo manter a base por completo aqui, ó. 3, mantenho e realizo a soma dos expoentes, né? Aqui eu tenho então menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 5. 3 a menos 5. Vamos ajustar aqui. Então chegamos nesse resultado, né? 2 a menos 2 e 3 a menos 5. Tudo isso aqui eu vou extrair a raiz quinta. Então, continuando um pouquinho mais.
Então, daqui para cá, né, eu tenho a possibilidade de inverter esse 2 ao quadrado negativo para 2 ao quadrado aqui no denominador, e esse 3 a menos 5 como 3 à quinta no numerador. Né? Então, eu posso fazer essa inversão em cima do que a gente chama de números fracionários e potências. Agora, a raiz quinta disso aqui finaliza o cálculo. Daqui para frente, eu conseguiria extrair a raiz quinta, ainda sem uso da calculadora, de 3 à quinta, que daria 3. Porém, a raiz quinta de 2 ao quadrado, a gente já precisaria trabalhar com radicais, né? Com radiciação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor numérico que está aqui, eu vou jogar aqui no canto, né, na próxima lousa, para a gente desenvolver e chegar ao final desse resultado. Vamos lá. Bom, observemos. Então, eu cheguei nesse resultado aqui, né, na última lousa apresentada. Feito isso, então, a raiz quinta ela será aplicada tanto no numerador quanto no denominador. Então, a gente tem aqui raiz quinta de 3 à quinta, isso é 3, né? Lembrando que a potência se igualando ao índice, o resultado é o próprio número de dentro do radical. Aqui no caso, a raiz quinta de 2 ao quadrado, a gente não consegue fazer o mesmo. Porventura, então, fica a raiz quinta de 4. E nessa ocasião aqui, né, eu ainda consigo, utilizando potenciação, né, trabalhar um pouco mais sobre a racionalização. Então dá para racionalizar esse trabalho aqui. Vamos lá. Lembrando que quando a gente tem uma racionalização de um índice diferente, eu tenho que lembrar que a racionalização é o método ao qual a raiz de baixo é eliminada. Né? E para que a raiz de baixo seja eliminada, eu vou me recordar que esse número aqui, ó, ele é 4 elevado a 1 quinto. E eu preciso multiplicar por uma base 4 que possua uma potência que, somada a 1 quinto, dê 1. Tá? Então, esse 4 aqui, ele vai entrar com uma potência 4 quintos. Porque aí eu sei que posso manter a base e somar os expoentes. 1 quinto mais 4 quintos dá 5 quintos, o que dá 4 à primeira, o que faz eliminar então a raiz. Nesse sentido, então, o número que vem aqui à frente para racionalização precisa estar com uma fração 4 quintos, ou seja, raiz quinta de 4 à quarta. Então, esse aqui se torna o elemento para fazer a racionalização desse, tornar esse resultado aqui igual a 4 embaixo, né? E feita a multiplicação aqui de 3 raiz quinta de 4 à quarta, né? Aí eu tenho esse resultado aqui, a resposta desse exercício dada dessa forma, né? Eu posso até ajustar esse 4 à quarta aqui, ó, né? Dentro dessa raiz quinta como o resultado correto dele mesmo, né? Aí eu tenho então 3 raiz quinta de 256 sobre 4. Vai ser então o resultado dessa operação com notação científica. Lembrar que esse número aqui, ele pode ser encontrado através do resultado decimal. Uma vez que chegamos lá nesse resultado decimal, então eu consigo converter a resposta em notação científica. Lembrar que aqui eu não coloquei a resposta em notação científica, eu usei o método da notação científica para reduzir a expressão e chegar nesse valor. Normalmente, numa expressão de matemática, quer-se dar a resposta nos métodos mais conhecidos, né? Então, aqui, por exemplo, em função do radical, é uma opção, e na não utilização da calculadora científica. Usando a calculadora científica, eu extraio a raiz de 256, a raiz quinta de 256, multiplico por 3, divido por 4, vou encontrar um valor decimal. Encontrado esse valor decimal, nós colocamos então o mesmo em notação científica. Bem, operando com a calculadora, cheguei num valor próximo disso, 2,27, que para nós em notação científica vai ser 2,27 vezes 10 elevado a zero, né? Então aqui alguns trabalhos, né, envolvidos aí com a notação científica e a questão das operações. Aí eu gostaria de comentar a respeito da ordem de grandeza, né, que é um outro detalhe também ligado à notação científica. E vamos lá. Bem, vamos lá.
No caso da ordem de grandeza, a gente tem uma classificação, né, para esse conjunto de palavras. Na realidade, a ordem de grandeza de uma medida, ela é a estimativa de potência de base 10, mais próxima daquela medida ao qual a gente observa. Então, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Número 1000. O número 1000 ele pode ser escrito como 10 a terceira. Além disso, também pode ser escrito como 1 vezes 10 a terceira, sem problema algum. Então, a ordem de grandeza será aquele número apenas na base 10, né, mais próximo do número 1000, que é o próprio 10 a terceira. Né? Então, nesse aspecto aqui, nós temos um exemplo simples. Outro caso, 4.500. Né? Organizando 4.500 em notação científica, nós temos 4,5 vezes 10 a terceira. E aí, então, a ordem de grandeza, que a gente está simbolizando por OG, né? Ordem de grandeza, será apenas aquele número na base 10 mais próximo do 4.500, que no caso aqui é o 1000, né? Diferente do 100, que é mais distante, diferente do 10.000, que é mais distante, né? Agora, há um detalhe. Nós precisamos ficar atentos em relação a essa mantissa, né? Da qual existem duas regras. A primeira é aquela mais usada nos vestibulares, que é a regra para mantissa igual a 5,5 ou maior. Se essa mantissa estiver dentro de um intervalo, que a gente vai colocar M de mantissa, né? E esse M de mantissa, ele for maior ou igual a 5,5, tá? Aí então eu vou usar a regra da base 10, onde a potência a ela, né, vamos chamar aqui de potência n, será somada uma unidade. Se essa mantissa ela for menor que 5,5, aí então eu vou manter a potência enésima. Então perceba, para esse número aqui, 4,5, ele é abaixo de 5,5, né? Então menor que 5,5 eu mantenho 10 a terceira, é a ordem de grandeza do 4.500. Porém, se você pegar um terceiro exemplo, esse terceiro exemplo ele denota o quê? O 95.000, né? Esse 95.000, por sua vez, pode ser escrito em notação científica como 9,5 10 a quarta, né? E esse 9,5, que é a mantissa, entra na regra do maior ou igual a 5,5, né? Então ele é maior que 5,5. Tendo em vista essa situação, na base 10, a potência quarta, eu acrescento uma unidade. Então, sempre que eu observar a mantissa, verificar que essa mantissa ela é mais alta que 5,5, a ordem de grandeza do número 95.000, por exemplo, passa a ser o 10 a quinta, eu acrescento uma unidade na potência. Então, fazendo aqui um quarto exemplo, o 88.000, 8,8 10 a quarta, então a sua ordem de grandeza vai ser o 10 a quinta. Então, simples pensar que a mantissa aqui ficou além do 5,5, por conta disso, então, a ordem de grandeza representada assim. Então, vamos fazer aqui mais 4 exemplos, tá? Para a gente ter certeza do que está sendo feito aqui a respeito dessa ordem de grandeza. Tá legal? Então, vamos fazer aqui pelo menos mais alguns. Vamos lá. Bem, vamos lá. Nesse número aqui, eu tenho em notação científica 2 vezes 10 a menos 3, certo? Então, a ordem de grandeza desse número será 10 a menos 3. Lembrando que a mantissa ela está abaixo de 5,5, que é a referência. Esse número aqui, ó, 9 vezes 10 a menos 2. Ele em notação científica. Então, a ordem de grandeza do mesmo será 10 elevado a menos 2. Porém, como a gente observa que a mantissa ela é mais alta que 5,5, então eu somo uma unidade aqui, o que acarreta, então, menos 2 mais 1, menos 1. Então, a ordem de grandeza para esse número aqui, por conta da mantissa ser maior que 5,5, eu precisei, então, somar uma unidade
nessa potência, o que acarreta esse resultado. Então, nesse aspecto, eu preciso ficar bem atento, né? Se a mantissa for acima de 5,5, eu preciso, então, para expressar a ordem de grandeza, somar uma unidade. Nesse caso aqui, ó, de baixo, eu tenho 3 vezes 10 a terceira. Como a mantissa é 3, é abaixo de 5,5, a sua ordem de grandeza, então, será apenas 10 a terceira. Aqui os 50.000, 5 vezes 10 a quarta, né? Então, a ordem de grandeza será 10 a quarta mesmo. Então, não somamos uma unidade aqui, tendo em vista que o 5 está abaixo de 5,5. Então, o único caso que a gente observa o diferencial é esse caso aqui, né? Onde nós precisamos verificar, ficar atentos na mantissa, acarretando então aqui o menos 1, né, na ordem de grandeza. Lembrar então que a soma ao expoente é o padrão, né? Ah, mas o expoente é negativo. Tudo bem, você soma uma unidade no expoente negativo, trazendo então esse expoente para um número em módulo mais baixo. Então aqui para colocar a parte teórica, né, o que é a ordem de grandeza? É uma estimativa de potência de base 10 mais próxima de uma medida. Então assim, a medida aqui é 50.000, né? Então a base 10 mais próxima de 50.000 é o 10 a quarta. Então, a ordem de grandeza é o 10 a quarta. Então, a ordem de grandeza pode ser um valor aproximado daquela medida ao qual você encontra-se em estudo, por exemplo, dentro da física. Então, ficar ligado nesse aspecto. Vou colocar aqui mais alguns exemplos para vocês tentarem fazer. Depois, isso a gente pode discutir numa outra proposta aí de aula. Então, para fazer um treinamento, tem aqui algumas constantes da física. Eu só não apresentei as unidades, mas isso a gente vai comentar um pouco mais para frente. Então, aqui a gente tem o 9,8, né, que seria a constante aceleração gravitacional do planeta Terra. Aqui o 300.000, né, que pode ser a velocidade da luz em quilômetros por segundo, velocidade da luz no vácuo, né? Aqui o 340, que vem a ser a constante de velocidade do som no ar, e se for em metros por segundo, né? Aqui o número de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 a 23 partículas, quando a gente fala de um mol, né? De uma porção de partículas. E o 6,67 vezes 10 a menos 11. É uma constante da gravitação universal do Newton. Claro, se a gente colocar aqui as unidades corretas. Então, são valores numéricos apenas, sem a preocupação do que cada uma delas significa fisicamente falando. Durante o curso a gente vai aprender, né, esse assunto. E, mais do que isso, peço para que você tente realizar o trabalho da ordem de grandeza para esses valores numéricos. Então, fica a proposta: ajustar em notação científica e avaliar a mantissa se ela está dentro do 5,5 e então proceder com a resposta, tá? Bom, paramos por aqui com mais essa aula sobre notação científica e o elemento ordem de grandeza a partir de operações iniciais, e ainda resta um pouco mais de acerto sobre a notação científica. Então a gente vai precisar usar mais essa semana de aula para que vocês treinem um pouco mais esse aspecto, né, da ordem de grandeza, para então de fato entrar no assunto vetores. Então, notação científica, nós precisamos estender um pouco mais, né, e dar tempo aí à condição de estudo de vocês. Bom, até mais, até a próxima aula, fiquem com Deus.